Olha, esse é um artigo da revista Galileu que fala sobre canibalismo. Eles dizem o seguinte: estamos vivendo um surto de canibalismo? Apesar de crimes relacionados ao canibalismo estarem em alta na mídia, pessoas comem carne humana mais frequentemente do que imaginamos. Na semana passada, foram noticiados casos de canibalismo que escandalizaram o público. Todas as notícias brincavam com um possível apocalipse zumbi. Um cara comeu o rosto de outro sujeito em Miami. Em Nova Jersey, teve gente que jogou seus próprios intestinos em policiais e, em Maryland, um homem matou seu colega de quarto e depois se alimentou com o cérebro dele. E aqui no Brasil, tivemos o famoso caso da empadinha de carne humana de Pernambuco. Mas apesar disso tudo parecer e ser realmente bizarro, o canibalismo não entrou na moda de repente. Pessoas se alimentam uma das outras mais regularmente do que imaginamos. O que aconteceu é que, depois do caso impressionante de Miami, os jornais e todo o resto do mundo passaram a prestar mais atenção nessas ocorrências. Não acredita? O pessoal da New York Mag resolveu provar essa teoria e juntar casos de canibalismo que só aconteceram nos últimos 6 meses. Confira com o perdão do trocadilho, se tiver estômago para isso. Dia 25 de maio, na China, um homem foi detido por assassinar uma dúzia de jovens, cortar seus corpos em pedacinhos e vender a carne para consumidores inocentes. 8 de maio, um político suíço ofereceu a canibais a mãe e a filha de um amigo que estava passando por um divórcio complicado. Como ter a família devorada e ajudar o sujeito, nós não sabemos. 14 de abril, aqui no Brasil, a polícia prendeu 3 pessoas acusadas de rechear empadas com carne humana em Pernambuco. Dia 7 de abril, na Inglaterra, um idoso de 79 anos matou sua mulher, comeu parte dela e foi encontrado pela polícia sentado em sua cadeira de balanço, coberto em sangue. Dia 27 de março, a polícia russa prendeu um sujeito acusado de matar 6 pessoas e comer seus corações e fígados. Dia 26 de março, também na Rússia, um cara matou seu amigo em uma festa após a vodka ter acabado. Depois admitiu ter cortado sua carne, comido um pedaço e vendido o resto para açougues como se fosse carne de porco. Dia 24 de março, gangsters sérvios mataram um traidor com pancadas de martelo, depois cozinharam o sujeito e fizeram um banquete. 27 de janeiro, nos Estados Unidos, um assassino foi preso e admitiu ter comido parte do cérebro e o olho de sua vítima. Via New York Mag. Nessa reportagem aqui, a gente percebe que no caso dessas pessoas, eles não praticaram canibalismo para sobreviver, e sim como realmente vontade, né, com intenção de matar, realmente de assassinar. É diferente o caso de uma pessoa que faz o canibalismo para sobreviver, e mesmo assim está errado, né? Olha, gente, no site da BBC News tem um caso em que o senhor realmente comeu para sobreviver. Ele comeu os amigos dele para sobreviver. Comi meus amigos para sobreviver, relembra vítima de acidente aéreo. Eu vou colocar aqui o vídeo para vocês darem uma olhada, tá? E ele diz assim, né, da BBC Brasil: Roberto Canessa era um dos 45 passageiros de um avião que caiu na Cordilheira dos Andes, no Chile, em 1972. Sobreviventes tiveram que se alimentar dos corpos dos colegas para aguentar até o resgate. Well, at the beginning we had all the toothpaste and Ele disse, no início, né, da fome, eles comeram pasta de dente, creams with egg for women. cremes, cosméticos, né? There's over the tree line there is only rocks and snow there. There's nothing to Só eat havia and you become very pedras, nada para comer. E você fica muito faminto e um instinto te diz que precisa comer algo. you are very hungry, very hungry, and there's an instinct inside yourself that tells you have to eat something. Pensamos So we no thought about couro de cintos e sapatos e começamos a mastigar esse couro.
the leather of the shoes and the belts, and we begin chewing the shoes and the leather of the belts, Sentimos but we felt that we were que poisoning havia us because químicos no couro e que estávamos nos it has envenenando. lots of chemicals. So there was nothing left, and you were dying. And someone at the moment said, "I think I'm going crazy Bom, because." você está lá morrendo, em algum momento, né, você pensa assim, você está lá morrendo e alguém diz, acho que estou louco porque pensa em comer os corpos. I'm thinking of eating the dead bodies Os of our friends. corpos And then the captain que team, já estão mortos nesse caso. no, this is crazy. We are not going to E daí o capitão do time diz, não, você está louco, não nos tornaremos canibais. become cannibals. We are not going to do that for sure. This is not a gente way não vai that we fazer. should go. Daí But eu then pensei, I thought, e se what eu if I fosse would be one dos of corpos the daí? dead bodies there? And let me tell you, I would Eu me be sentiria proud that my orgulhoso body de meu corpo ser usado por meus colegas como um projeto de vida. had been used by my friends as a life project. So till nowadays, I feel I have a Acho que piece vou of ter them in myself, not pedaço deles em mim, também espiritualmente, e honrar a memória literally, but deles. also spiritually, and I have to render gratitude to their memory. Bom, o uruguaio Roberto Canessa era um dos 45 passageiros do avião que caiu na Cordilheira dos Andes, no Chile, em 1972. Ao todo, 12 pessoas, né? 12 pessoas morreram na queda, 6 nos dias seguintes, quando uma avalanche atingiu os destroços do avião, e 11 pela escassez de alimentos e pelas condições críticas. Os 16 sobreviventes, integrantes de um time de rugby, tiveram que se alimentar dos corpos para ter qualquer chance de aguentar até o resgate, que demorou 2 meses. Em entrevista ao programa Victoria Derbyshire, da BBC, Canessa, que hoje é um bem-sucedido cardiologista, conta o drama que motivou a decisão. Ele está lançando um livro sobre o episódio, ainda sem edição no Brasil, chamado I Had to Survive: How a Plane Crash in the Andes Inspired My Calling to Save Lives. Eu tinha que sobreviver. Como um acidente no avião dos Andes inspirou minha vocação para salvar vidas, em tradução livre. O episódio também inspirou o filme Vivos, de 1993, em que Canessa é interpretado pelo ator Josh Hamilton. O resgate demorou 2 meses. Canessa, que tinha 19 anos à época, caminhou com um colega por 11 dias até encontrar pastores no pé da cordilheira. O avião caiu quando seguia de Montevidéu para Santiago, em outubro de 1972. O piloto teve que fazer um pouso de emergência e um vale após uma forte turbulência em meio a uma tempestade. Pensei que se fosse uma das vítimas, teria orgulho de meu corpo ser usado por meus colegas como um projeto de vida. No início, eles sobreviveram com barras de chocolate, doces e pequenos lanches que encontraram nas bagagens. Derreteram gelo para a água e usaram bancos do avião como camas. Eles conseguiram fazer um rádio funcionar e ouviram as notícias sobre o fim das buscas ao avião cerca de uma semana após a queda. Quando a comida acabou, os sobreviventes tiveram que tomar a decisão radical. Alguém disse, acho que estou ficando louco porque estou pensando em comer os corpos. O capitão do time disse, você está louco, não nos tornaremos canibais. Com certeza não iremos por esse caminho, conta Canessa. Ele também diz ter relutado no começo, mas depois mudou de ideia. Pensei que se fosse uma das vítimas, teria orgulho de meu corpo ser usado por meus colegas como projeto de vida, afirma. Segundo ele, há quem pense que o recurso tenha sido uma fórmula mágica da sobrevivência, o que ele nega. Sobrevivemos porque éramos um time, porque estávamos juntos, porque andamos 11 dias até encontrar ajuda. Pergunta 709. Terão cometido crime? Será um crime? Terão cometido crime os que, em certas situações críticas, se viram na contingência de sacrificar seus semelhantes para matar a fome? Se houver crime, não teve este a atenuá-lo a necessidade de viver, que resulta do instinto de conservação? Entre outras palavras, o que é, não é, uma pessoa que se vê na contingência de sacrificar seu semelhante? Na contingência seria num caso imprevisível, um caso fortuito, um caso que escapa do controle, uma eventualidade, uma situação difícil, uma situação incontrolável, né? Ela não esperava acontecer isso, ela se descontrolou. Ela se descontrola e acaba comendo o seu semelhante, ou seja,
Se alguém comete o canibalismo por culpa de uma situação crítica, né? Imagina, tá lá na Cordilheira dos Andes ou subindo o Himalaia, aquele frio danado, você se perde com seu coleguinha, os dois estão, né, perdidos. E aí bateu aquela fome, já estão há 3 dias sem comer. Aí vocês sorteiam, sei lá, falam assim, ó, um vai ter que morrer pra gente poder sobreviver. Aí vai e sorteia, caiu o amigo, você vai lá e come o amigo. Isso é crime? Será um crime ter que fazer isso? Né? Pensar assim, não tem outra alternativa. E aí os espíritos dizem, já respondi quando disse que há mais merecimento em sofrer todas as provações da vida com coragem e com abnegação, desprendimento, né? Em tal caso, há homicídio e crime de lesa natureza. Falta que é duplamente punida. Tem que estar abnegado, tem que ter coragem diante das provações da vida. Se a pessoa come a outra, se a pessoa comete o canibalismo por culpa de uma situação crítica, a pessoa comete homicídio, ela comete um assassinato. E é um crime contra a lei da natureza. Uma ação lesa a natureza é uma ação contrária às leis da natureza, ou que a ela cause dano. Então são duas punições aí, uma punição para o homicídio e uma punição por um crime contrário às leis da natureza, tá? Então não comam ninguém de maneira alguma, nenhum semelhante, né? Nenhum outro homem.